Olá, pessoal. Vou aqui iniciar mais uma aula que será postada aqui no canal para que ajude você que está iniciando na pediatria, no ambulatório de pediatria, a se posicionar no exame segmentar e qual é o fluxo mais adequado para essa finalidade. Então, eu vou trazer essa timeline, né? O que mais irrita a criança, quais são os aspectos que você já deve ficar atento, como você vai economizar o tempo, como é que você vai ser mais assertivo durante o exame segmentar. Então, como eu falo na aula da consulta médica, você deve sempre focar no acolhimento, na boa recepção. Como é que a gente gosta de ser recepcionado? É a mesma coisa, tá? Eu me chamo Mateus e qual é o nome da senhora? Ô, dona fulana, e com seu menino aqui, né, sejam bem-vindos, entrem e sentem-se no ambulatório, né. E aí você posiciona, puxa a cadeira para as pessoas se sentarem, isso vocês não sabem como isso abre as portas, tá. E durante esse processo, você já vai inspecionar essa criança, você já começa o exame físico. A criança, está amedrontada muitas vezes no princípio, né, mas ali, quando você chega na recepção, você já dá uma olhada para quem é a criança, como é que ela interage com aquela pessoa, com aquele responsável, com aquele familiar, e isso já começa a te dar muitas informações, se essa criança tem alguma dificuldade de locomoção, se essa criança tem alguma dificuldade de verbalização, como é que ela está no colo do pai, se ela é muito largada, se ela é muito agitada, se ela é muito, interage se ela interage com dificuldade, então você já começa a ter um pouco de aspectos, do desenvolvimento, como também de aspectos motores, né, e aspectos relacionados também à aparência geral. Então você já vai ver como é que essa criança está respirando também, isso é importante. Como é que está a cor dessa criança, se essa criança está com aparência de doente, de uma criança que está com aparência prostrada, pálida, equitérica, né, então você vai ver esses aspectos. Como também já observo faces da criança, já dá uma olhada na implantação do cabelo, da implantação dos fâneros, você pode já prestar atenção nas unhas, né, como é que são a como é que é a distribuição dos dedos, né, se essa criança tem alguma limitação de movimento, então isso é muito importante, implantação de orelha, esses aspectos são importantíssimos, tá. E aí você vai começar a consulta sempre, criando, como eu digo, né, você vai criar interfaces de comunicação, primeiro querendo saber quem é a pessoa, vão trocar alguma informação e depois você vai escutar essa pessoa. Nós precisamos ser melhores ouvintes, então escutar sempre é importante. Um primeiro aspecto que eu quero deixar quando você já começou o exame físico, então assim, você nem levou a criança para a maca de exame físico, mas você já começou o exame físico, você observou isso? Tá, então aí você tem que garantir sempre pudor e respeito e isso vai nortear todo o momento. Então, por exemplo, você vai evitar fazer medidas, impositivas, principalmente quando no que se refere a acompanhamento de adolescentes, né. Você vai explicar o porquê daquela medida. Muitas vezes a pré-adolescentes e adolescentes, eles se negam a participar do exame físico, tem receio, tem pudor, né, tem vergonha. Então nesse sentido é importante você já explicar durante a consulta, garantir: "Ó, fique tranquilo, mais tarde a gente vai pesar", né. Às vezes no primeira consulta, principalmente eu que sou homem, eu tenho dificuldade em examinar genitália, principalmente das meninas, porque elas se negam. Então muitas vezes quando não é um problema intrínseco à genital, e às vezes eu pulo essa parte do exame, porque eu quero garantir um vínculo bom com aquela pessoa, né, com aquela adolescente, a fim de garantir também respeitar o seu desejo, né, então é importante que a gente faça isso, tá. Garantir o pudor e garantir o respeito, tá, principalmente porque, a gente vai ter que despir esse indivíduo, né. Então garantir que a sala não esteja muito fria, né, principalmente aqui em Vitória da Conquista, que faz frio, tomar cuidado com o ar-condicionado, as temperaturas muito baixas, e garantir o aquecimento da mão, tá? Isso é importante demais, gera um desconforto na pessoa. E aí o primeiro aspecto que eu trago é garantir sempre a limpeza das mãos. Então, como eu bato sempre, adornos são muito bonitos e tudo, principalmente as meninas, né, mas é importante que a gente tire esses adornos,
principalmente anéis e pulseiras e relógios, para garantir a possibilidade de limpar as mãos, porque nossas mãos elas serão vetores de transmissão, tá? Isso não só na unidade de doenças infecciosas, não só na unidade hospitalar, como também na unidade ambulatorial. E aí, como eu disse, esse exame físico já começou lá, né, na entrada, né? Então você já observa o padrão respiratório dessa criança. Você já pode, a depender, contar a frequência respiratória ali durante o exame físico, sem garantir, sem a criança saber que você está contando, entendeu? Porque quando você começa a contar e você não troca olhares com a criança a partir de 7 meses, ela vai ficando mais à vontade, aí você vai contando ali a frequência respiratória, porque se começar a chorar, aí você vai perder o parâmetro total, exceto a frequência cardíaca que você vai ter que contar mesmo. Se a criança estiver dormindo, a minha dica é mantenha essa criança dormindo. Pegue os dados vitais dela dormindo. Auscute ela dormindo no colo da mãe. Garanta que ela fique no colo da mãe tranquila. O exame físico, muitas vezes, a gente consegue iniciar com a criança no colo da mãe, porque ela fica mais tranquila, tá? E aí você vai observando meio que a distância, meio que de visão periférica, esse jeitão dessa criança, isso já vai ajudar demais você no exame físico, tá? E aí você pode começar, quando você encostar, você começa na palpação, na inspeção, na palpação crânio-caudal, palpa pescoço, cabeça, cervical, né? Já vai, pega na mão da criança inicialmente, antes de você começar essa palpação cervical, pega na mão dela, brinca com ela um pouquinho, e aí você vai, tipo, se achegando nessa criança. Se você for bem tranquilo, pode ser, isso não é uma regra, depende muito, que a criança deixe você examinar mais plenamente. E a sequência sempre é essa, ó. Vai ter a sequência da inspeção, ausculta, percussão e palpação. Isso em todos os parâmetros, tá? Então, aqui na inspeção torácica, por exemplo, você vê um tórax normal, você vê um pectus excavatum aqui na superfície superior à direita, aí depois você vê um pectus carinato, e aí você vê um paciente com uma chamada síndrome de Poland, que é a falta do grande peitoral. Algumas vezes falta até costelas, tá? A gente tem um paciente no ambulatório com síndrome de Poland, eu não achei a foto dele, com falta costela. Aí a inspeção começa com aquela característica do tórax, aí depois você pode avaliar essa possibilidade. Na pediatria é tão difícil avaliar essa possibilidade, exceto nos pacientes maiores. Você vai ver uma possibilidade simétrica no bebê, mas você não tem como botar as mãos ali no gradil costal, no dorso, e avaliar a expansibilidade como no adulto, exceto em crianças maiores. Você pode percutir também para avaliar a distribuição, né, do som claro pulmonar, e a palpação, para ver se você palpa algum crépito. Principalmente isso é muito bom no paciente politraumatizado, no pronto-socorro, mas no ambulatório essa questão é mais subjetiva mesmo. Aí a gente vai para a ausculta. Eu botei sem blusa, viu, gente? Tem que ser o estetoscópio contato direto com a pele. Já na participação no exame físico do precórdio, você vai avaliar primeiro se esse precórdio tem atividade, se ele está um pouco mais abaulado, porque algumas vezes cardiopatias com aumento de VD, por exemplo, vai gerar um precórdio mais proeminente. O lado esquerdo fica um pouquinho maior que o direito, tá? Então você vai ver. Então aqui o que eu trouxe? Você vai fazer uma inspeção. Você pode colocar o estetoscópio de lado, você pega o estetoscópio, coloca o estetoscópio de lado sobre o precórdio e você avalia se esse estetoscópio vai se movimentar muito. Isso dá indício do precórdio ativo, tá? Geralmente a gente vê só mexer um pouquinho, não vê aquele mexer muito, né? E aí você vai determinar o ictus. Lembrando que o ictus está onde você palpa a pontinha do coração, geralmente é menor que 2 polpas digitais, e numa localização mais considerada normal é na linha hemiclavicular, no quinto espaço intercostal. Em situações em que o ventrículo esquerdo está muito grande, esse ictus pode desviar muito da linha hemiclavicular, né? E se o VD estiver muito dilatado, também ele pode ter um ictus difuso, com mais de 2 polpas digitais. Então, é isso aí. Você começa a palpar o ictus, a gente vai aprender isso no dia a dia, né? Palpar o ictus, os espaços intercostais para contar onde é que está esse ictus. E a gente tem que descrever, está no quinto espaço intercostal, você tem que contar lá, você tem que descrever onde é que está o ictus.
e quantas polpas digitais você vai detectar. Às vezes o ictus, a gente pode ver o ictus, numa criança muito magra, por exemplo, você pode ver o ictus, tá? E em crianças também, quando você vai botar a mão sobre o precórdio, você sente a bulha, você sente tuntar. Não é um frêmito, porque um frêmito é uma vibração. Você sente a bulha mesmo, fica o batimento cardíaco, tum tá, você sente bater o coração. Aqui é só para revisar com vocês os focos de ausculta. Aqui o número 1, ó, foco mitral. Número 2, foco pulmonar. Número 3, foco aórtico. Número 4, o tricúspide. E número 5, o aórtico acessório. Você também vai escutar o foco aórtico, tá? Já no abdômen, o abdômen a gente vai dividir em 4 quadrantes, tem várias divisões de abdômen, mas eu gosto de dividir em 4, é mais simples e mais fácil. Você vai inspecionar quadrante a quadrante, auscultar quadrante a quadrante, pelo menos 20 segundos para ver a questão do ruído hidroaéreo. Crianças pequenas que não deixam examinar, é difícil isso, dificilmente a gente consegue fazer, tá? E aí você vai percutir, principalmente o espaço do hipocôndrio direito e esquerdo, né? Para avaliar se essa criança tem aumento de víscera. Eu vou falar um pouquinho mais de percussão lá na frente. Então a percussão ela serve tanto para você avaliar se tem um som hipertimpânico, se tem um som maciço. Pacientes com ascite vai formar o semicírculo de Skoda, né? Vai ter o líquido, vai ter uma formação líquida que vai variar com a posição do amaciez móvel, que chama, né? Vai variar com o posicionamento do paciente, decúbito lateral, decúbito dorsal, né? Lembrando que esses pacientes eles devem ser examinados em decúbito dorsal na parte abdominal, tá? E aí você vai medir de baixo para cima, percutindo esse paciente, né, na linha hemiclavicular direita e no apêndice tifoide. E aí essa faixa entre o timpanismo e o som claro pulmonar mais acima, na parte torácica, esse som maciço que vai aparecer no meio é o fígado. Então, nesse medida aqui, você vai determinar quantos centímetros tem de maciez na percussão e você vai anotar. Na linha hemiclavicular tem tantos centímetros. E na linha do apêndice tifoide tem tantos centímetros. Também vai percutir no hipocôndrio direito, no hipocôndrio esquerdo, que vai ser o espaço de Traube, que tem que ser um som timpânico. Se tiver maciço, sugere-se que tem uma massa ali, geralmente o baço, tá? Na hora da palpação, a palpação ela vai ter uma palpação superficial, profunda e bimanual. Na palpação, você já tem que ficar atento. Já na percussão, se a paciente está referindo dor, tá? Já fica de olho na pupila da pessoa, porque se ela fizer uma midríase durante a sua palpação, quer dizer que é uma dor de forte intensidade e ela está sentindo dor mesmo, tá? Ok? Por isso que eu botei a pupila aqui, tá bom? E aí, a gente vai fazer a palpação superficial e à medida que as coisas ocorrem, a gente pode aprofundar um pouco mais. Lembrando que a gente pode fazer a bimanual para determinar espaços mais profundos, principalmente quando a gente quer palpar a loja renal, tá? E também a gente pode fazer, eu gosto muito de palpar superficial, dedilhando de baixo para cima, o caudal para cranial, para determinar bem discretamente, sem botar muita força, onde eu consigo sentir a resistência, e que aí vai estar o fígado, tá? E vai estar o baço. Se tiver baço aumentado, você vai sentir também. Aí depois que você delimita isso, você pode fazer. Se você não conseguiu delimitar abaixo do rebordo costal direito, por exemplo, você pode determinar, você pode colocar aquela palpação que você coloca os dedos sobre o gradil costal para avaliar se você consegue palpar o fígado nessa circunstância. E aí você vai avaliar da palpação, se você palpar esses órgãos, qual é a consistência, porque o fígado ele pode variar de elástico, elástico, resistente, que é um pouco mais endurecido, a pétreo. A superfície, geralmente, do fígado é normal, é lisa, tá? E agora ela pode ser, em doenças hepáticas crônicas, elas podem evoluir para uma superfície nodular, da cirrose, por exemplo. O fígado do sadio, vai ter uma borda fina, você não vai delimitar uma borda fina no seu dedo, tá? E aí você vai delimitar essa borda fina, e se o fígado tiver sinais de hepatomegalia ou infiltração, você vai, à medida que se a doença evolui cronicamente, você vai ver uma borda romba, né? E é assim que você vai descrever. E se a pessoa sentiu dor ou não no fígado, porque doenças agudas, elas determinam, doenças agudas determinam aumento hepático e dolorido. Doenças crônicas, não.
tá? Geralmente, doenças crônicas, a pessoa não sente dor no hipocôndrio. A avaliação do genital é importante, você deve explicar que a genitália dessa criança deve ser bem examinada, sempre garantir que tem algum acompanhante do lado, se for um adolescente, o ideal é que você tenha uma secretária do lado, não evite examinar sozinho, principalmente nos homens, né? E se for mulher examinar algum homem também eu acho interessante para garantir nosso resguardo profissional, tá? Os adolescentes você deve, como eu já falei no início, às vezes é um desafio, e a gente tem que avaliar sempre a escala de Tanner, colocando o posicionamento dessa criança com o adolescente na escala de Tanner, tá? Ver se tem algum atraso puberal, alguma coisa do tipo, tá? Então você vai observar, avaliar o genital, se os testículos estão tópicos, se tem estreitamento de prepúcio, avaliar os pequenos lábios das genitálias femininas para ver se tem aderência vulvar, né? Isso é importante. E por fim, a gente vai deixar para que, principalmente vale para os lactentes, aqueles aspectos que incomodam muito a criança e podem jogar, se você fizer no início, vai atrapalhar toda a sua consulta. Perímetro cefálico irrita muito as crianças, os lactentezinhos. O comprimento também irrita muito os lactentes, principalmente os do primeiro trimestre, que tem um tônus mais aumentado, irritam demais. E a boca e ouvido também, isso pode irritar muito a criança. Então, mas principalmente boca e faringe você deve deixar para o final, tá bom? E depois, uma coisa que eu sempre esqueço é, eu esqueci, tem que pedir para a mãe, pode vestir seu filho, porque eles ficam aguardando você terminar o exame e você ainda está descrevendo o exame e esquece de falar. Então, sempre é importante, pode vestir a criança. Então, para deixar de posicionamento aqui, recepcione e acolha sempre a família. Olhe como examinador desde a primeira observação que você tiver com esse paciente. Garanta um ambiente confortável, garanta o respeito e o pudor. Sempre coloque como inspeção, ausculta, percussão e palpação. Deixa a boca, faringe, ouvidos, comprimento e perímetro cefálico por último, tá? Para garantir que esse exame ocorra na melhor forma possível. Possíveis alterações no exame físico, nós vamos documentar na medida que as aulas a respeito das doenças forem aparecendo, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês. Um abraço e até mais.